E se eu lhe dissesse que em apenas 5 dias você pode transformar o curso da sua vida inteira sem precisar de ninguém? Não estou falando de fórmulas mágicas, nem de promessas vazias. Estou falando de recuperar o controle que você perdeu para o medo, para os outros e para as circunstâncias. A maioria das pessoas acredita que precisa de meses, anos ou de sorte para mudar. Mas e se tudo o que você precisa for 5 dias de disciplina absoluta e foco total em você mesmo? Você quer retomar o controle da sua vida? Então comece por silenciar o mundo. Sim, eu sei que isso parece absurdo. No exato momento em que tudo está desmoronando, contas acumuladas, cobranças externas, expectativas, incertezas, o conselho que eu lhe dou é: cale tudo. Afaste-se e olhe para dentro. A verdade é que a maioria dos homens vive para fora. Eles se apressam em provar algo para os outros. Trabalham duro, não porque estão comprometidos com um propósito, mas porque estão tentando convencer o mundo de que são dignos de alguma coisa, de respeito, de status, de reconhecimento. E nessa corrida cega, eles se perdem de si mesmos. Porque quanto mais você grita lá fora, mais você se cala por dentro. Você já reparou como às vezes, mesmo cercado de gente, você se sente completamente vazio? Como mesmo com tantas vozes ao redor, a sua própria parece fraca, apagada. Isso não é coincidência, é consequência. Consequência de viver voltado para fora. De permitir que o barulho da sociedade sufoque a voz da sua própria alma. Por isso, o primeiro passo para retomar o controle da sua vida é cortar esse ruído. Cortar mesmo, não reduzir, não administrar, mas desligar. Por um dia inteiro, e se possível por mais, elimine tudo que não vem de você. Desligue o rádio, desligue o telefone, desligue a busca incessante por respostas que vêm de fora. Apenas por 24 horas, deixe o mundo viver sem você. Sabe o que vai acontecer? No começo, você vai se sentir inquieto. Vai se perguntar o que está perdendo. Vai ter vontade de checar se alguém falou algo, se algo novo aconteceu. E é aí que começa o trabalho real. Porque nessa agitação você vai perceber o quanto estava dependente. Dependente da aprovação, dependente da comparação, dependente da distração. Mas depois desse pequeno desconforto inicial, virá um silêncio profundo. E dentro dele, um som que talvez você não ouça há anos. A sua própria voz. Você começará a lembrar do que queria, do que sonhava, do que sentia. Porque quando você para de vigiar a vida dos outros, você finalmente enxerga a sua. Lembro-me de uma noite em que estava sozinho, depois de um dia terrível de críticas e rejeições. Eu havia apresentado um projeto para um editor influente e ele praticamente o jogou na minha cara. Disse que minhas ideias eram antiquadas, que jamais interessariam ao público. Voltei para casa arrasado. Pensei em desistir. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, em vez de buscar consolo na companhia de outras pessoas ou no barulho de algum jornal, eu sentei em silêncio e perguntei a mim mesmo: o que é que você acredita independentemente do que digam? A resposta não veio de imediato, mas algo se moveu. E no dia seguinte, voltei a escrever com mais clareza, com mais firmeza, com mais verdade. Porque finalmente eu estava ouvindo a mim mesmo. É isso que o silêncio faz. Ele limpa, ele reorganiza, ele revela. Você tem medo de ficar em silêncio? Medo de encarar seus próprios pensamentos? A maioria tem, porque o silêncio revela verdades que o barulho esconde. Mas são essas verdades que libertam. E aqui vai uma pergunta que você precisa encarar. Quantas decisões importantes da sua vida foram tomadas com base na expectativa dos outros? Você escolheu seu trabalho porque ama ou porque quer parecer bem-sucedido? Você se veste como quer ou como espera ser aceito?
Você vive uma vida autêntica ou uma que foi montada para agradar? Pense nisso, porque se a base é a aprovação, sua estrutura vai desabar. E se você ainda acha que ficar um dia inteiro sozinho, em silêncio, sem distrações, é perda de tempo, então me diga, de que adianta estar ocupado o tempo todo se você não sabe mais para onde está indo? Imagine um agricultor que todos os dias sai de casa para verificar as plantações dos vizinhos. Ele comenta, analisa, compara, mas esquece de regar o próprio solo. Quando chega a época da colheita, ele está de mãos vazias. A vida é exatamente assim. Cada vez que você dedica sua atenção ao que os outros estão fazendo, você está abandonando o seu próprio crescimento. Por isso, neste primeiro dia, a tarefa é simples, mas poderosa. Feche todas as janelas externas. Abra apenas uma, a da sua consciência. Sente-se com papel e caneta. Anote o que você pensa, o que sente, o que deseja. Pergunte-se, o que em mim ficou sufocado enquanto eu tentava agradar ao mundo? E não tenha pressa de responder. Às vezes, a resposta vem em forma de uma memória, de uma sensação antiga, de uma imagem que estava guardada. Aceite o que vier. Você está apenas limpando o terreno. Esse exercício não é egoísmo, é necessidade. Porque se você não construir um templo dentro de si, viverá sempre se curvando nos altares dos outros. Quando você cala o mundo, você começa a ouvir a sabedoria da sua alma. E quando essa voz se torna clara, ela se torna sua bússola. E com ela, meu amigo, você pode atravessar qualquer tempestade. Então pergunto, está disposto a passar um único dia focado apenas em você? A parar de vigiar a vida dos outros para finalmente começar a cultivar a sua? Pois esse é o início de tudo. O primeiro tijolo da reconstrução. O primeiro passo para recuperar o poder que sempre foi seu, mas que você havia entregado sem perceber. Cale o mundo e você ouvirá a verdade. Ouça essa verdade e você voltará a liderar sua vida. Sabe qual é o segundo passo mais poderoso para retomar o controle da sua vida? Ele não exige dinheiro, nem sorte, nem aprovação de ninguém, mas exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: honestidade. Honestidade brutal com aquilo que você vem tolerando em silêncio, dia após dia. Porque veja bem, sua vida atual não é o resultado dos seus sonhos, ela é o reflexo dos seus padrões. E padrões são aquelas pequenas permissões que você se dá quando ninguém está olhando. Pense comigo, a que horas você tem acordado? Qual é a primeira coisa que faz quando abre os olhos? Você se levanta com propósito ou com preguiça? Vai direto ao trabalho ou passa meia hora nas distrações? Quantas vezes você já prometeu mudar isso e adiou? Pois bem, é aí que mora a chave da sua transformação. Não em promessas grandiosas, mas na disciplina de transformar o seu mínimo aceitável. A verdade é que não é a falta de ambição que afasta o sucesso da maioria dos homens. É o excesso de tolerância com a própria mediocridade. Acordar tarde, comer mal, atrasar tarefas, adiar conversas difíceis, conviver com quem te suga. Tudo isso parece pequeno, mas é exatamente o que molda a sua identidade todos os dias. Conheci um rapaz, há muitos anos, que tinha uma visão incrível de futuro. Dizia que queria montar uma empresa, deixar um legado, criar algo que fizesse a diferença no mundo. Mas ele chegava atrasado em todas as reuniões. Gastava horas em cafés com pessoas que só reclamavam da vida. Dormia tarde, acordava cansado. Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Ele morreu com uma ideia brilhante, mas com um histórico medíocre. Eu já vi isso mais vezes do que gostaria. Homens que sonham como reis, mas agem como servos da própria desordem. Não é o talento que faltava, era o padrão que estava baixo demais.
Você já se perguntou por que alguns homens conseguem tanto em tão pouco tempo, enquanto outros vivem girando em círculos durante anos? Não é sorte, é estrutura. São homens que, antes de esperar algo do mundo, exigiram de si mesmos, que escolheram padrões de excelência, mesmo quando ninguém estava vendo. Você precisa de estrutura, não de motivação. E estrutura começa com um padrão elevado. Algo que você decide que não será mais negociável. Talvez seja o horário que você acorda. Talvez seja o tipo de conversa que você se permite ter. Talvez seja o tempo que desperdiça com pessoas que não constroem nada. Escolha um ponto de mudança. Um só. E trate como uma linha de batalha. Algo que você não vai cruzar de volta. Faça disso uma promessa silenciosa com você mesmo. Porque quando o mundo vê que você leva sua palavra a sério, ele começa a te tratar diferente. Mas antes disso, você precisa se tratar diferente. Se você continuar tratando suas metas como se fossem sugestões, sua vida continuará sendo um rascunho. Mas se começar a tratar sua rotina como um contrato, a realidade será obrigada a te respeitar. E não me venha com desculpas, eu já ouvi todas. Estou cansado, minha rotina não permite, as pessoas ao meu redor não ajudam, e eu te digo, tudo isso é verdade, até você elevar o padrão. Certa vez, durante a Grande Depressão, eu mesmo passei por um período sombrio. Perdi contratos, fui desacreditado por pessoas próximas e vi meu trabalho ser rotulado como idealismo inútil. Mas em vez de me entregar, escrevi uma carta para mim mesmo. Nela, listei exatamente o tipo de homem que eu me recusava a continuar sendo. E todos os dias, ao acordar, eu relia aquela carta. Isso moldou uma nova rotina. E foi nessa nova rotina que nasceu a versão de mim que o mundo começou a respeitar. Não há milagre, há decisão, há repetição, há padrão. E você hoje precisa entender que tudo o que está colhendo é fruto daquilo que permitiu, daquilo que aceitou como normal. Se você quer mudar sua vida em 5 dias, mude o que você tolera. Escolha algo simples, mas escolha algo inegociável. Acordar todos os dias no mesmo horário. Escrever 3 metas toda manhã. Passar 1 hora sem distrações logo cedo. Pode parecer pouco, mas o que é pequeno em um dia se torna imenso em 1 semana, em 1 mês, em 1 ano. A partir do momento em que você levanta o chão do que é aceitável na sua vida, tudo ao seu redor começa a subir junto. O respeito aumenta, a clareza vem, as oportunidades aparecem. Porque o mundo percebe, mesmo que inconscientemente, quando está diante de um homem que tem padrões inquebráveis. Mas atenção, levantar seus padrões não significa ser duro com os outros. Significa ser honesto com você. Significa que você não aceita mais desculpas baratas em nome do conforto. Significa que você está disposto a pagar o preço da disciplina para não viver o custo do arrependimento. Então, a pergunta que precisa ecoar na sua mente agora é: o que eu tenho permitido na minha vida que insulta o futuro que eu desejo? E ao responder isso, que seja com coragem, porque mudar o padrão é desconfortável, mas viver abaixo dele é destrutivo. A sua grande virada não vai começar com aplausos, vai começar com um basta dito no escuro, em silêncio, de você para você mesmo. E esse basta pode muito bem ser hoje, aqui, agora, porque é assim que os homens fortes nascem, não diante da multidão, mas diante do próprio espelho. Existe uma voz aí dentro que, de tão familiar, você já acredita que é você mesmo. Mas não é. Essa voz é uma sabotadora disfarçada. Ela veste a sua entonação, sussurra com as palavras que você usou contra si mesmo no passado e te paralisa antes mesmo que você dê o primeiro passo. Ela diz: você não é bom o suficiente. Você não nasceu para isso. Você vai fracassar de novo. E você, ao invés de questioná-la,
Simplesmente abaixa a cabeça e obedece. Mas essa voz não é a verdade. É apenas o eco das dúvidas que você alimentou por tempo demais. E se você não calar essa voz agora, ela vai roubar cada uma das vitórias que estavam escritas para você. Vai te convencer de que tentar é perigoso, de que mudar é arriscado, de que sonhar é ingênuo. Ela vai te manter num estado constante de sobrevivência, onde você vive apagando incêndios em vez de construir castelos. Durante muito tempo, eu mesmo fui refém dessa voz. Quando comecei a escrever sobre sucesso e poder da mente, havia noites em que eu parava diante da máquina de escrever e simplesmente travava. Ela sussurrava: "Quem é você para falar sobre isso? Você não é rico, não é famoso, ninguém vai te ouvir." E por várias vezes eu acreditei. Fechei o caderno, deixei de escrever, me sabotei. Até que um dia, cansado de ceder, eu fiz algo simples, mas definitivo. Escrevi com minha própria mão as verdades que eu acreditava sobre mim, mesmo que ainda não fossem visíveis. E comecei a repeti-las diariamente, até que se tornaram mais reais do que os meus medos. Você precisa entender isso. A voz que te paralisa só tem poder porque você a escuta mais do que escuta sua própria verdade. Ela não pode ser eliminada por argumentos, porque não é lógica. Ela é emoção mal curada. E só será vencida por uma nova estrutura de crenças que você precisa construir com repetição e intenção. Quantas vezes você deixou de agir por causa dessa voz? Quantos projetos abandonados? Quantas oportunidades recusadas? Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e, diante do primeiro erro, ela apareceu para te lembrar que você não é capaz? Você não está sozinho. Essa batalha acontece dentro de todos os homens que carregam um desejo de crescer. Mas o que diferencia os que vencem dos que vivem presos é que os primeiros aprenderam a falar mais alto do que a dúvida. Você precisa treinar sua mente como se treina um músculo. E o primeiro exercício é este: substitua os pensamentos sabotadores por declarações conscientes e consistentes. Escreva frases que representem a sua visão de futuro e repita-as todos os dias, de manhã e à noite. Leia em voz alta. Fale com convicção. Não porque você acredita plenamente nelas ainda, mas porque precisa ensiná-las ao seu cérebro até que ele pare de resistir. Diga: eu sou disciplinado. Minha palavra tem valor. Eu sou capaz de construir o que desejo. Minha história não define meu destino. Você talvez ache isso simples demais, mas é exatamente na repetição das coisas simples que os homens extraordinários se constroem. Um guerreiro não afia a espada uma única vez. Ele afia todos os dias, antes da batalha. Sua mente é a sua espada, e ela precisa ser afiada com palavras que fortalecem, não que enfraquecem. E tem mais. Observe seu vocabulário diário. Cada vez que você diz: sou péssimo nisso, nada dá certo para mim, nunca fui bom com dinheiro, você não está apenas comentando uma situação. Você está reforçando uma identidade, e toda identidade reforçada se torna um destino. Por isso, durante esse terceiro dia, seu foco será um só: reescrever a narrativa. Você vai se observar com rigor. Vai anotar cada pensamento que te puxa para baixo. Vai nomear essa voz. Vai desmascará-la. E a cada frase destrutiva, vai responder com uma verdade construtiva. Por exemplo, se ela disser: você nunca termina o que começa, você vai responder: a partir de hoje, eu honro cada compromisso comigo mesmo. Se disser: você fracassou tantas vezes, por que seria diferente agora? Diga: cada tentativa me preparou, agora estou pronto. E repita, e repita, e repita,
até que a voz não desapareça, mas perca o controle sobre suas decisões. E preste atenção nisso. Você não vence a voz da sabotagem vencendo o mundo. Você vence o mundo quando vence essa voz, porque ela é o último inimigo, o mais sutil, o mais perigoso. É ela que te faz sorrir por fora e se sentir insuficiente por dentro. É ela que te impede de tentar de novo, que te convence de que o caminho não é para você. Mas hoje, você está escutando outra voz. A voz que te lembra que você é maior que seus erros. Que você não é o homem que fracassou, mas aquele que ainda está aprendendo a vencer. Que sua mente pode ser treinada, que sua história pode ser ressignificada, que você pode e deve ser seu maior aliado. Ninguém vai calar essa voz por você. Nenhum mentor, nenhuma vitória, nenhum elogio. Você precisa se tornar maior do que ela. Precisa se levantar todas as vezes que ela te empurrar. Precisa se lembrar que, apesar dela, você está aqui. E isso já te coloca à frente de milhões. Então, meu conselho é simples. Não espere que ela desapareça. Apenas siga, mesmo com ela gritando. Um dia, você vai perceber que ela perdeu a força, que suas palavras não te controlam mais, que você está no comando. E nesse dia, nesse exato dia, você vai sentir, pela primeira vez, o gosto real da liberdade. A liberdade de ser quem nasceu para ser. A liberdade de construir com coragem. A liberdade de liderar sua vida por inteiro, sem pedir permissão à sua própria dúvida. Essa é a verdadeira vitória. E ela começa dentro de você. Se você chegou até aqui, então já ouviu minha voz dizendo: pare de negociar com seus sentimentos. E agora vou te mostrar por que essa decisão é mais poderosa do que qualquer inspiração passageira. A maioria das pessoas ainda vive esperando o momento ideal, esperando a vontade aparecer, o ânimo surgir, o cenário melhorar. Elas acordam e perguntam: será que hoje eu estou motivado? E se a resposta for não, elas adiam, procrastinam e transformam esse adiamento em estilo de vida. O problema é que a vida real não espera, o tempo não volta e o mundo só reconhece aquele que entrega, não aquele que planeja eternamente. Você precisa aprender a se mover, mesmo quando não sente vontade. Porque se o seu compromisso depende da sua emoção, então você é um escravo do acaso. Mas se o seu compromisso depende da sua decisão, então você é o mestre da sua trajetória. É exatamente aí que nasce a verdadeira força. Não em fazer o que é fácil quando tudo vai bem, mas em agir quando o corpo está cansado, a mente está nublada e a vontade de desistir está gritando dentro de você. Durante 2 dias, o 4º e o 5º deste plano, sua missão será aplicar uma prática simples, porém implacável. Escolha uma única ação que te aproxima da vida que você deseja e repita essa ação no mesmo horário, sem exceção, independente do que você esteja sentindo. Acordou cansado? Faça mesmo assim. Está chovendo? Faça. Sem ninguém te cobrando? Faça. Sem resultado imediato? Faça. Porque cada vez que você age apesar da resistência, você envia uma mensagem ao seu cérebro: aqui quem manda sou eu. Eu me recordo de quando comecei a escrever meu primeiro manuscrito com base nas conversas que tive com Andrew Carnegie. Eu não tinha um escritório confortável, não tinha segurança financeira e muitas vezes não tinha certeza se aquilo chegaria a algum lugar, mas eu fazia, todos os dias, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem garantia de que daria certo. E a cada página escrita, minha identidade se fortalecia. Não era apenas um escritor. Era um homem que mantinha sua palavra. E isso é muito mais valioso do que qualquer talento. Você pode não controlar seu humor, mas pode controlar sua ação. Pode não mudar como se sente ao acordar, mas pode decidir o que vai fazer mesmo assim. E aqui vai uma verdade que pode te incomodar.
Os homens que mais realizam não são os mais motivados, são os mais constantes. São aqueles que transformaram seus compromissos em rituais, em rotina, em lei. Homens que, como Henry Ford, levantavam antes do sol, não porque sentiam prazer, mas porque tinham propósito. Você não precisa de mais metas, precisa de mais consistência, precisa de mais repetição, porque é a repetição que molda seu caráter. É ela que transforma esforço em identidade. Identidade sólida não se quebra no primeiro tropeço. Ela resiste, ela continua, ela sustenta. Você quer ser admirado. Primeiro, seja confiável. E para ser confiável, comece por ser confiável para si mesmo. E não se engane. Haverá dias em que o cansaço será real, em que o desânimo virá com força, em que sua mente buscará todas as desculpas possíveis para você parar. Mas se nesses dias você mantiver a ação, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, você criará uma força interior que nenhum fracasso pode apagar. Imagine um ferreiro diante de um pedaço bruto de ferro. Ele não molda o metal com um único golpe. Ele repete, bate, aquece, espera e bate de novo. Cada golpe é igual ao anterior, mas nenhum é inútil. Todos eles juntos transformam o bruto em beleza. Assim também é com o homem que insiste, que repete, que age, mesmo quando ninguém está olhando. Então agora pense comigo. Qual ação simples, mas poderosa, você pode repetir por 2 dias seguidos, no mesmo horário, como um compromisso inquebrável com seu futuro? Pode ser caminhar, escrever, estudar, praticar sua fé, planejar seu negócio, ajustar suas finanças. Não importa a área. O que importa é que você execute, com disciplina, com clareza, com rigor, porque isso não é só uma ação, é a semente de um novo padrão. E lembre-se, você não está tentando mudar o mundo em 2 dias, está mudando a si mesmo. Está ensinando o seu cérebro que sentir não vem antes de agir, que você não precisa estar animado para ser eficaz, que você não precisa ser perfeito para ser constante. E quando essa verdade for absorvida, você vai perceber que sua vida não depende de sorte, de clima, nem de inspiração. Ela depende apenas de você. Ao final desses 2 dias, algo sutil, mas profundo, terá mudado. Você não será mais alguém que tenta, será alguém que executa, alguém que tem palavra, alguém que decidiu viver por princípios e não por desculpas. Esse é o verdadeiro controle. Essa é a verdadeira liberdade. E agora ela está nas suas mãos. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem reconhecimento. E um dia, todos chamarão isso de força. Mas você saberá que foi apenas consistência, repetida, dia após dia, contra todas as emoções, até se tornar você. Você não precisa de um milagre, nem de um recomeço grandioso. Precisa apenas de 5 dias de decisão real. 5 dias em que você silencia o mundo, eleva seus padrões, enfrenta sua mente e age com firmeza, mesmo sem vontade. Esse é o ponto. O controle da sua vida não está nas circunstâncias, está na repetição silenciosa das escolhas que você faz quando ninguém está vendo. Agora que você entendeu isso, siga em frente. O próximo vídeo já está aparecendo aí na sua tela. Clique nele e suba mais um degrau na sua evolução de sabedoria. Torne-se hoje 1% melhor do que foi ontem. Eu agradeço profundamente por sua presença aqui e te espero no próximo.